Na última intervenção, a gente examinou a questão de como olhar para os objetos. Nós já falamos do ontologismo e da ontologia. E aí eu gostaria de trazer novamente uma tese fundamental. A tese fundamental do ontologismo, isso quer dizer estabelecer a verdade a partir de conceitos formados a partir de quadrados lógicos, ordenados a partir de escolha de elementos que me permite afirmar um determinado sentido, é que o homem possui uma visão ou intuição imediata. Então, o ontologismo parte dessa situação. A intuição imediata. Aquele caso em que o juiz olha para o processo e diz, eu já sei o que é. O dado importante nesse ponto é que o ontologismo, na verdade, ele está diante de um ser concreto e olha para ele a partir de uma visão intuitiva imediata, sem verificar o que aconteceu. Trata-se, então, do ente genericamente entendido como opção geral do ser, ou do ente entendido como o próprio ente supremo de Deus que julga. Parece complicado. Mas nós temos que lembrar que o ontologismo, na realidade, ele é herdeiro daquela situação de Avicena e de Santo Agostinho, que diziam que o olhar do homem tinha uma vinculação direta com Deus. Então, a intuição que brota nesse momento é uma intuição que sai do homem, muitas vezes sem que ele saiba as razões fundamentais daquilo que ele está afirmando. Esta tese fundamental deriva do agostiniano, escolástico, que sempre insistiu na iluminação direta do intelecto humano por Deus. Contudo, o ontologismo inclui-se no quadro de retorno romântico à tradição que domina a filosofia europeia na primeira metade do século XIX e ressalta os dois conceitos interligados, revelação divina e tradição política e filosófica. De fato, a intuição do ente é entendida como revelação que o ente faz de si para o próprio homem. Não está descrito aqui aquilo que Descartes falava, sou iluminado por Deus, exatamente como disse Santo Agostinho. Não está aqui caracterizado também o sujeito transcendental de Kant, que é o fundamento de tudo aquilo que ele afirmou. Não, mas Kant fez muita coisa. Claro que fez. Foi um grande cientista que contribuiu em muito para a melhoria da teoria do mundo. Mas o fundamento dele é esse, intuição. Hegel parte do mesmo princípio, porque ele examina o fenômeno, faz um conceito do fenômeno e aí elimina o fenômeno. Depois ele faz ele examina esse conceito de uma forma mais acurada, tira uma imagem e esta imagem é integrada num plano superior de interesses. Aí tem muitos autores que dizem que Hegel foi o maior e o mais inteligente dos metafísicos. Bom, vamos ver o que diz Soete, outro
vanguardista da teoria geral do conhecimento. Assim, o pensamento objetivo unidirecional, que vai da mente para o objeto, somente pode acontecer à medida que o pesquisador nega o fato de que ele está interrelacionado e interconectado no ambiente natural, com infinidade de teias de interconexões. O pesquisador escolhe apenas uma conexão. Então, nós temos pesquisadores e pesquisadores. Esse pesquisador que adota aquela teoria do sujeito separado do objeto, ele simplesmente escolhe entre as grandes teias que conformam a estrutura da realidade e escolhe algumas. O pesquisador escolhe apenas uma conexão, a conexão dele próprio com o objeto. As restantes ele nega. Por esta razão é que ele consegue abstrair o objeto. O significado de abstrair o objeto está na negação das infinidades de redes de conexão que o sujeito pesquisador tem com o ambiente natural. Então, eu escolho o que eu quero considerar para justificar aquilo que eu penso. Não é isso que grande parte dos juízes fazem? Não, eu já sei como é que vou resolver esse negócio. E daqui os atos que eu vou justificar. Aí ele pega o que ele quer, ele toma como quer, ou manda alguém fazer isso, e pronto. Quem fala isso é Suete. Ele é citado no meu livro inúmeras vezes. Aqui a gente está trazendo somente algumas situações mais importantes que a gente acha aplicável nesse momento. Suete diz: um possível efeito ou manifestação do ego pode estar no orgulho e na prepotência humana em querer ser igual a Deus. Isso diz Suete. Através do desenvolvimento da racionalidade lógica objetiva, não é suficiente e nem se constitui no instrumental apropriado para experimentar e constatar dimensões divinas. Todavia, sempre que as pessoas ou algumas culturas quiserem ser iguais a Deus, através da razão perceptiva, nunca houve problema algum. O que se quer dizer isso? Ele quer dizer o seguinte: a gente, por essa via da intuição, não se chega a lugar nenhum. Mas elas são suficientes para que a gente afirme que há razões para que as coisas sejam aceitas como tais. A gente, então, nesse ponto, está buscando afirmar o seguinte, esse caminho. Qual é o caminho? Nós temos que nos cuidar quando examinamos, por exemplo, um acórdão, para ver o caminho que o juiz tomou. Será que ele não tomou um caminho que é normalmente aceito, mas não tem fundamento para afirmar sua decisão? Suete está falando disso. Lonergan, na continuidade desse tema, diz: assim como o relativista insiste no nível de inteligência contra o empirista, assim nós insistimos no nível da reflexão contra o relativista. O conhecimento humano não é meramente uma teoria sobre o dado, há também fatos. E o relativista não estabeleceu e não pode estabelecer que não há fatos. Kant não examina fatos. E aí continua Lonergan: pois a ausência de qualquer outro fato seria por si um fato. Então, por que o Geraldo Ataliba dizia que a contabilidade não pode ser objeto de uma afirmação juridicamente justificada? Contabilidade examina fatos, logo ela não está na teoria geral do direito. Eu gostaria só de lembrar que os grandes juristas que cuidam, por exemplo, do imposto de renda na Alemanha,
onde há o princípio da realidade, tratam exaustivamente dos princípios contábeis. Leia-se o livro do Lonergan. É contabilidade do início ao fim. E esta nos é negada, o exame desta nos é negada na teoria geral do direito, e isso permite que os magistrados digam, essa questão é relativa, porque não há forma da gente afirmar a verdade. E aí vamos voltar ao Stein, dizer, quando eu não tenho forma por ausência de dados e examinar a verdade, eu afirmo peremptoriamente o que eu entendo e aquilo passa a ser verdade. São esses emaranhados que estão causando exatamente a nossa inconstância nas decisões judiciais. E para se fazer hermenêutica, e entender a hermenêutica, para partir dela fazer a interpretação, nós precisamos nos dar conta disso. Esses tropeços, essas amarras, esses caminhos secundários que nos desviam da realidade, eles hoje não são exceção, eles são regras. Por isso é necessário que a gente tenha conhecimento deles e comece a cuidar para que essas formas de pensar passem a ser dominadas essencialmente por nós, para que possamos indicar onde é que há o desvio da conduta ou dos elementos considerados nas decisões. Eu gostaria de concluir essa fala com o que diz Sidney Lehman. Sidney Lehman é um dos grandes conhecedores de Hegel no país. Um professor de filosofia respeitado. Ele diz, ninguém duvida de que todo pensar é um ser. Ele existe, o pensamento existe. Mas pensar e ser são exatamente a mesma coisa e obedecem às mesmas leis? Ele pergunta. A gramática profunda da linguagem e a gramática do mundo existente, aliás, a gramática profunda da linguagem é a gramática do mundo existente? É outra indagação. Quer dizer, será que eu consigo, diz o mestre, resolver e conhecer o mundo existente a partir da gramática da linguagem? Isso é que ele pergunta. Hegel pensava que, elaborando todas as categorias do pensar, estava também elaborando todas as categorias do ser. Hegel era metafísico. Então, se metafisicamente ele conseguisse elaborar as categorias do pensar, ele estaria efetivamente, e pensando ele, elaborando todas as categorias da realidade. Pensar é ser é pensar, afirmava-se. A tese em sua amplitude acima exposta foi refutada definitiva pelo mestre Kant, em sua metáfora que todos conhecem. Se pensa haver 1000 thalers na minha conta bancária, já e só por isso elas existem? Estão lá a meu dispor? Pergunta ele malandramente. Metáforas podem ser arrasadoras e às vezes derrubar teorias inteiras. Esse é o caso aqui. Dinheiro meramente pensado não é só por isso existente. A afirmativa é aguda. Eu penso que existe tal situação e adoto ela como verdade? Será que isso basta para que eu possa afirmar a verdade? E a pergunta é, eu imagino que eu tenho 2 milhões no banco. E a partir disso eu vou lá no banco, me dá meus 12 milhões. Seu banco vai dizer, você está doido? Bom, isso é simples assim. Agora, a teoria a priorista não se diferencia muito disso. Eu penso que aqui existe uma renda. Há uma demonstração de renda, de que existe renda? Não, mas eu penso que é. Bom, então vai lá e saca o dinheiro do banco para ver se o banqueiro te entrega o dinheiro. Porque se vale afirmar que uma existência
que não existe, eu poderia ter argumentos e fundamentação para chegar no banco e dizer, me dá o dinheiro que eu pensei que tinha aqui. Simples assim. Parece absurdo, mas é assim. E é isso que nós temos que descobrir antes da gente conseguir propor e compreender as regras da hermenêutica jurídica e da hermenêutica em geral, como teoria do conhecimento. Conhecidas as regras, a interpretação vai ser fácil, porque é simplesmente aplicar regras que nós já estruturamos anteriormente. Como diz Lunácar, as regras existem. Eu não estou inventando. Elas existem, elas precisam ser aplicadas. É essa a situação que nós estamos trabalhando aqui. Não há lugar para inventar a roda. A roda está rodando. A vanguarda da hermenêutica, da interpretação e da teoria do conhecimento está a 1000 por hora, fora do Brasil.